A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Neemias, capítulo 6. O título desse capítulo é Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar a Neemias. Santo é o Senhor. Quem nos dera que nós tivéssemos pelo menos metade da perseverança e da fé que Neemias tinha no Senhor, porque um homem que tudo estava contra ele, que os inimigos se levantavam ferozmente, mas que ele em nenhum momento esmoreceu ou colocou em dúvida o seu propósito com Deus. Ele tinha um objetivo: reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ali ele se dedicou e fez tudo que era necessário para cumprir com o desejo que Deus colocou no coração dele. Glórias a Deus, aleluia. Se você, assim como eu e como muitos, gosta de estudar a palavra do Senhor, a Bíblia é sagrada, mas não tem esse hábito ainda, então fica a dica. Se ajunte a nós, se inscreva no canal. Todos os dias nós estudamos um capítulo da Bíblia e meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado. Se inscreva, ative a palavra todas para que todo dia você receba a notificação. Deixe aquele seu gostei maravilhoso para que o canal possa crescer, possa ser distribuído para mais pessoas. E não se esqueça de deixar os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas, amigos, familiares, porque certamente Deus tem um recado para nos dar a cada capítulo estudado. Vamos lá? Verso 1 diz: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda, até que este tempo não tinha posto as portas e os portões. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem, congregue-se conosco nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Respondi-lhes enviando a mensagem dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse para ter convosco? Santo é o Senhor. Sambalate, inimigo declarado de Neemias, Tobias e Gesem, era um trio do mal. Todos eles não queriam que a edificação da cidade, dos muros, dos portões acontecesse. Então eles mandam um recado para Neemias dizendo: Olha, vem conversar aqui com a gente. No Vale do Ono, este vale ficava a muitos quilômetros da cidade de Jerusalém. Mandaram através de mensageiros este recado. E através do mesmo mensageiro, Neemias diz: Estou fazendo uma obra muito importante e não vou parar para ir conversar com vocês. Por 4 vezes eles mandaram os mensageiros com a mesma mensagem: Vem conversar com a gente. E ele respondia: Não tenho nada para conversar com vocês, estou muito ocupado trabalhando na obra de Deus. Então, no verso 5 diz assim: Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou seu moço com uma carta aberta em suas mãos, e na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gusmu diz que tu e os judeus intentais revoltar-se pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo essas palavras, e que puseste os profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Santo é o Senhor. Quando eles perceberam, Sambalate, Tobias e Gesem, que só mandar mensagens para Neemias não surtia efeito nenhum, mesmo que essas mensagens tivessem um tom de ameaça, mesmo que essas mensagens trouxessem um sinal de alerta para Neemias de perigo, porque o que eles queriam com ele num vale tão longe?
Por que eles não vinham e conversavam com Neemias? Então, na quinta vez, eles mandam o moço, esse mensageiro, e levam uma carta aberta. A carta aberta se lia diante de todas as pessoas. E dizem assim: ouviu-se dizer, Gosmum disse, Gosmum é um judeu, que vocês estão tentando se rebelar contra o rei, para que você, Neemias, seja o rei. Inclusive os profetas estão falando a seu respeito. Mas olha, Neemias, tudo isso vai chegar aos ouvidos do rei se você não vier conversar com a gente. Então Neemias responde: eu estou muito ocupado trabalhando na obra do Senhor e nada tenho com vocês. Olha a confiança que Neemias tinha. E assim, como das outras vezes, Neemias também ora ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus a seu favor e pedindo também que Deus castigue os inimigos deles. Então, no verso 9 diz: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, pois agora, ó Deus, esforça as minhas mãos. Glórias a Deus, aleluia. E no verso 10, essa perseguição torna-se ainda pior. Presta atenção no que acontece. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, que estava trancado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo. Porque virão matar-te, sim, no meio da noite virão e te matarão. Porém, eu, Neemias, respondi: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira alguma entrarei. Glórias a Deus, aleluia. Semaías era judeu, amigo de Neemias, aquele amigo do mal. Como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. E dá um conselho para ele: Neemias, vamos nós dois, já que eu estou aqui trancafiado mesmo, a gente se esconde na casa de Deus, no templo do Senhor, e assim impede que os seus inimigos venham e te matem. Neemias responde: eu não sou homem de fugir, e por que eu me trancaria na casa de Deus? Então Neemias tem uma revelação. Ele entende que Semaías, aquele que se passava por amigo dele, na realidade tinha se corrompido. Ele havia sido pago por Tobias e pelos inimigos de Neemias para dar esse conselho do mal, para que Neemias se comportasse como um homem que estava andando errante perante os olhos do rei. Mas pela graça, o amor e a misericórdia de Deus, ele tem essa clareza e entende que tudo aquilo que havia sido aconselhado para ele não vinha da parte de Deus, mas vinha por parte do inimigo. Santo é o Senhor. No verso 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, e todos os gentios que haviam em volta de nós, e abateram-se muitos os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glórias a Deus, aleluia. E a partir do verso 17, já no finalzinho do capítulo, fala a respeito de Tobias, um homem muito importante, muito bem relacionado, tinha excelentes alianças políticas e era inimigo declarado de Neemias. Então, muitas pessoas iam lá e contavam para Tobias tudo que Neemias fazia. E Tobias, de forma incessante, perseguia a Neemias. Santo é o Senhor. No último verso, nesse mesmo contexto, diz: também as suas bondades contava perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Era um vai e vem. Tobias disse isso, Neemias disse aquilo, cada um contando, né? Esse povo contando, trazendo, leva e traz de histórias um do outro. Mas o Senhor o tempo todo era com Neemias, guardava, protegia seu filho, porque conhecia o íntimo do seu coração. Glórias a Deus. Assim termina o capítulo de hoje. Mais uma reflexão fica para nós. Independente de qual é o compromisso que surja para nós no mundo,
que nós nunca deixemos a obra de Deus, que a gente primeiro coloca o Senhor e depois as coisas desse mundo. Em momento algum, Neemias, ele teve dúvida, ele sequer quis ir falar com os inimigos dele. Ele sabia que a obra de Deus era algo muito mais importante do que todas as outras coisas. E assim nos aconselha o Senhor: buscai a Deus e as coisas do reino acima de todas as outras. Glórias a Deus, aleluia. Nessa mesma alegria e comunhão, vamos orar e agradecer a Deus? Então, se você puder, fecha os teus olhos, acalma o teu coração, silencia os teus pensamentos e deixa o Senhor ouvir o que há dentro da sua alma. Eleva o teu clamor, não se esqueça dos agradecimentos ao Senhor. Nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai, mais um dia com grande alegria, Pai, nos encontramos contigo para te agradecer, te louvar, te honrar. Pai amado, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por ter suprido as necessidades do nosso dia. Obrigada, Pai, por ter nos livrado do mal, de todos os inimigos e principalmente das ciladas, Pai, do adversário. Pai, queremos te pedir, cubra-nos com o sangue sagrado do teu Filho. Afasta de nós, Pai, tudo que não pertence a teu reino. Segura nossa destra, firma nossos passos, para que nós possamos andar em retidão no teu caminho. Pai amado, vamos te pedir, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos fé. Assim como Neemias tinha dentro do coração dele a convicção de colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, que nós também possamos seguir o seu exemplo. Pai, tu bem conheces as nossas necessidades, conhece o desejo do nosso coração. Que se for bom aos teus olhos, que o Senhor venha ao nosso encontro e que se faça a tua vontade na nossa vida. Tudo mais que nós te pedimos e te agradecemos é em nome do teu santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina à tua destra. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.